A grande dificuldade hoje em dia é claramente o número de estímulos e também, obviamente, as pessoas não têm bem a fronteira, o que é publicidade, o que é sinalética, o que é conversa, o que é informação, desinformação, enfim. Essa avalanche de temas que nós todos nos sentimos impactados, seja na rua, seja no telefone, seja em casa, seja, enfim, todos os outros estímulos normais que existem numa sociedade, hoje em dia estão muito estimulados, estão muito repetidos e por isso é mais difícil a nossa memória recordar tantas coisas quantas as que as marcas provavelmente querem que o façam. Por isso a dificuldade acho que é essa, é perceber o que é que realmente é publicidade, o que é comunicação, o que é simplesmente existir. Miguel, de facto eu vim agora de um congresso no Brasil, do OH Summit, e do que mais se falou nesse congresso era de facto sobre a economia da atenção. Pois. Que é precisamente, nós estamos presentes sobre tantos estímulos, como o Miguel aqui acabava de dizer, que tornar uma ideia memorável já não basta ter uma boa ideia, porque os estímulos, como disse muito bem, que nós de facto recebemos no dia a dia são imensos. A informação hoje vai à mesma velocidade que nos chega. Portanto, nós estamos presentes perante tantas mensagens que é necessário existir não só uma ideia, mas existir um significado e existir um contexto. Certo. Para conseguirmos garantir que efetivamente temos sucesso na probabilidade da nossa mensagem ser recordada mais tarde. Sim, eu, se puder adicionar um pensamento, acho que isso na essência é o tema. Acho também que existe uma fragmentação enorme de meios e se pensarmos que hoje em dia cada pessoa, não é? Cada pessoa é um meio em si mesmo, não é? Hoje em dia qualquer pessoa pode veicular mensagens e isso também contribui para esse excesso de estímulos, esse overload de informação e um efeito que eu acho interessante que se nota nas pessoas. Eu em particular, usando aqui um exemplo empírico dos meus filhos em casa, fala-se muito nesta coisa do déficit da atenção e afins, não é? As pessoas hoje em dia têm muito menos capacidade de processar informação e o próprio consumo se faz de maneira completamente diferente. Se pensarmos num exemplo mundano de um jogo de futebol, os mais novos, a geração Z, se nós estivermos atentos, eles são incapazes de estar a prestar atenção a um jogo de futebol durante os 90 minutos. Eles estão a consumir o jogo de futebol de formas diferentes, porque eles também estão a olhar para as estatísticas, estão a olhar para o que é que se está a passar. Há várias câmaras, e toda esta fragmentação tem dois efeitos, não é? Uma é uma pluralidade de mensagens e outro efeito, a própria forma como as pessoas estão a consumir informação é completamente diferente e é mais um desafio, mais um layer em cima disso. Nesse contexto, eu acho que, voltando ao tema do que é que torna memorável, teoricamente para as marcas e para as mensagens, se puderem mexer com algo que já está de alguma forma na cabeça das pessoas, sejam às vezes expressões, léxicos, histórias e quem sabe muitas vezes também pessoas conhecidas, etc. Isso tecnicamente na base poderá ajudar a alguma coisa. Ou seja, claramente o que é que poderá ser memorável, o que pode já estar na cabeça das pessoas e depois obviamente também há um tema relevante que é a frequência com que essa mensagem chega aos consumidores, à população em geral. Porque uma ideia pode ser ótima, mas se tiver um contacto, neste caso um meio de contacto, um ponto só, enfim, poderá ser curto para passar. E portanto a frequência eu acho que hoje em dia parece um pouco contraditório, mas é importante, porque se não vai pela ideia per si, pode ser pela vezes com que a ideia chega às pessoas, ou com que a mensagem chega às pessoas, pode não ser até uma boa ideia. Portanto, a memorabilidade ou a memória pode ser importante, mas eu acho também que há a tentar ver para além da memória, a eficácia, ou seja, o que é que eficácia tendo em conta o que se possa medir, obviamente.
Mas o que é que pode chegar ao outro lado? É só a pessoa recordar-se, só a pessoa, em função disso, mudar os seus hábitos e fazer uma compra, ou ir a um determinado destino, enfim, depende do objetivo que for. A frequência é o que transforma em memorabilidade futura. É muito importante. O marketing é também o marketing, a comunicação é o exercício também de frequência. Ou seja, a frequência da mensagem, de alguma forma, a coerência na mensagem também. E, portanto, também acredito que quanto mais vezes a mensagem for passada, alguma mensagem fica. Ora, o Bruno falava sobre estímulos e de facto esse é um tema muito curioso porque eu entendo que a publicidade não compete só com a atenção de outra publicidade, não é? Hoje, quando falamos de estímulos, falamos sobre notícias, sobre informação, sobre desinformação, sobre crises, sobre políticas, sobre notícias positivas. Portanto, tudo isto são os estímulos e as informações que efetivamente nós hoje recebemos e os consumidores recebem, não é? Aqui a questão é como é que se cria uma boa ideia, mas depois também como é que essa ideia nos fica. E há aqui de facto um tema que é aquilo que ela nos transmite. Uma mensagem que efetivamente, e aí a Superboc, por exemplo, tem uma força muito grande, não é? Quando personaliza muito as suas campanhas às regiões, às localidades, não é? Há campanhas e mensagens que às vezes só as populações locais as conseguem entender na sua plenitude, não é? Portanto, obviamente uma mensagem dessas tem uma capacidade de ser muito mais memorizável, não é? E permanecer no tempo. Sim, sem dúvida. Isso faz parte do DNA da marca Superboc e é interessante, que é uma lógica que nós aplicamos ao outdoor, mas que também transferimos para outros meios. Por exemplo, nas redes sociais aplicamos exatamente a mesma lógica, obviamente com uma velocidade, exatamente, ou seja, nesse caso é uma adaptação regional, não é? Cultural também. No caso das redes sociais é muito mais uma adaptação àquilo que são os temas do momento, mas sempre também, e eu acho que é um tema muito importante quando olhamos para a memorabilidade, para o impacto que as marcas criam, que é o papel legítimo que as marcas podem ter em determinado contexto, porque eu acho que não vale tudo, ou seja, é muito fácil entrarmos naquela onda de qualquer acontecimento que esteja na ordem do dia, as marcas entrarem. Mas isso só faz sentido se a marca tiver realmente alguma coisa interessante e legítima uma relação a dizer, não é? Exatamente. Não, se a Superboc depende, se puder. Não é? Exatamente. E nem todas as marcas têm essa autoridade, não é? Exatamente. Quando houve aquela crise política, se calhar foi uma campanha memorável, o móvel do IKEA. O móvel do IKEA. Não é? Portanto, eu digo, será que todas as marcas têm essa autoridade, não é? As campanhas da Control, por exemplo, não é? Que são, muitas vezes atingem ali o limite, não é? Daquilo que seria... Sim, há discursos e marcas com ousadia e o seu histórico, tudo bem, enfim, vou comentar com a personalidade que a marca possa ter no seu discurso também, no seu produto. E obviamente isso, dizia o Bruno, a coerência com o que a marca é ou com o contexto em que está é fundamental, porque senão qualquer estímulo era um comentário, qualquer estímulo era uma campanha. É muito interessante, não é? Porque este tipo de reações ao momento, e hoje vivemos muito naquela ideia, e eu aqui não falo só sobre o OH, porque a reação ao momento muitas vezes até se faz mais com o digital, não é? Portanto, aqui o tema é até que ponto é que isso de facto torna as marcas memoráveis, não é? E as campanhas memoráveis. O facto de estarmos a reagir permanentemente ao momento. Será que esse é o futuro? Será que todas as marcas conseguem ter essa ADN? Eu acho que isso é incontornável. Eu acho que isso é uma lógica que não vale a pena lutar contra ela, porque é assim que as coisas evoluíram para aí. Agora, há um tema que na base tem que estar muito bem clarificado para todas as marcas, e há pouco falávamos disto aqui em off, que é, no que diz respeito à gênese das ideias, há vários layers, e é muito importante na sua base as marcas terem um propósito claro daquilo que estão a entregar às pessoas e terem uma ideia sobre a qual são capazes de trazer diferentes perspectivas, uma conversa fresca de forma regular. Nós sabemos que a Superboc fala muito sobre a amizade, não é? E quando as marcas têm um propósito muito claro, é
é mais fácil ter um critério, ter um filtro em que nós conseguimos, com base nesse filtro, saber se aquilo que estamos a fazer está em cima daquilo que é o propósito da marca, daquilo que é comumente designado como uma brand idea, e essa é a base principal que tem que ser construída. Se isso estiver claro, a partir daí são execuções, são adaptações, são reações ao momento que têm que ser feitas, ou para as marcas serem culturalmente relevantes, não é? Porque as marcas, para se manterem interessantes para as pessoas, têm que ter essa relevância, mas têm que ter sempre na sua base essa clareza de propósito. Uma campanha memorável pode ser assumida quando se reforça o posicionamento da marca, quando o consumidor a entende e reforça, por exemplo, que a Superboc é amizada, ou vai muito para além disso? Eu acho que vai para além disso, não é? Há aqui várias funções que a marca preenche, e até nesse contexto do mundo cheio de ruído, acho que há um papel que as marcas podem trazer, que é a questão do entretenimento. Se nós pensarmos em publicidade, até historicamente, não é? A publicidade sempre foi muito entretenimento. A publicidade que é bem feita, as pessoas consomem de forma interessada, e é um papel que nós vemos tanta publicidade desinteressante, mas também sabemos quais são aquelas campanhas que nos marcam, que são capazes de gerar emoção, ou por via do humor, ou por via de nos fazerem sentir alguma coisa nos nossos corações, não é? Isso é super. E esse papel, para a memorabilidade e para o impacto, se nós pensarmos dessa forma, claro que há campanhas também de curto prazo mais orientadas para vendas, para conversão, etc., mas na construção do longo prazo do que é uma marca, ligada ao propósito, essa função até do entretenimento também é muito importante. Sim, e de facto é super interessante, porque as grandes tendências do OH neste momento são precisamente a mídia regenerativa, isto é, até que ponto é que internacionalmente a mídia exterior pode ajudar para regenerar cidades e desenvolver contextos urbanos até mais desabilitados neste momento, mas noutra parte do mundo em que já não se aplica tanto este contexto, aplica-se precisamente a mídia de entretenimento, e aí o OH está a ter um papel cada vez mais relevante. Porquê? Porque o consumidor não está só disponível para receber publicidade, não é? Ele até rejeita muitas vezes, não é? Essa recepção de publicidade. Mas quando nós tornamos a mídia uma fonte de entretenimento, aí é muito mais fácil conseguirmos captar a atenção e provavelmente ficar na memória desse consumidor. Sim, embora, claro, isso é giro, mas não é facilmente de fazer, não é? De fazer sempre, de fazer em todo lado, de fazer na mensagem. Nós queremos que as pessoas, no limite, a publicidade existe no extremo para induzir a comportamentos, e os comportamentos normalmente são associados a alguma conversão, seja a utilização, compra, etc. E eu acho que nas marcas há sempre depois esse, e na gestão dos negócios e na gestão das marcas com os negócios, há depois essa fronteira entre o que eu não vou só entreter, senão para isso há o entretenimento puro, não é? Claro. Puro de quem faz isso por profissão. E as marcas têm um papel também funcional, claramente, têm um papel de estar ao lado do que é o dia-a-dia dos consumidores. E no caso particular da Prio, a mobilidade, que é algo que o ser humano, enquanto sociedade, preza muito, porque precisa de se mexer, precisa de se deslocar ao trabalho, às escolas, à sua casa, obviamente, e pelo lazer. Mobilidade faz parte também de muita da atividade de lazer. É importante que no limite esta funcionalidade seja cumprida, e a mensagem tem que ser, obviamente, a ajudar, a contribuir, a estar ao lado do que são as necessidades das populações, por exemplo, em se moverem, e a mensagem deverá, tanto quanto possível, ajudar, quanto mais não seja dizer que está ali a 1 km, ou 10, ou 5, ou 2 minutos, para no caso, o cliente e o consumidor precisa de algo. A mobilidade hoje está cada vez mais voltada para KPIs de conversão e de leads. Sim, por isso que eu estava a dizer, a relação entre entretenimento e conversão e tal, para nós e para mim é muito importante não esquecer. Claro que pode haver o eixo do entretenimento, mas QB. Não sei se será tanto, enfim, a médio prazo, a longo prazo, é importante para chamar a atenção, pode não ser tão importante para a conversão, para esta conversão que tem que estar no limite também no nosso subconsciente da mudança e da atitude e
A mídia Interessante. não é só OH, não é? Há muitos canais, há muitos outros Totalmente, canais, há muitas formas de chegarmos ao consumidor. Mas para nós, enquanto marca que está ligada à mobilidade, e à mobilidade física, o outdoor e o exterior, o que queremos chamar, é importante. Porque é onde estão os nossos consumidores principais. Miguel e o Bruno são Quem circula. provavelmente os maiores investidores atualmente em outdoor, não é? No país. Eles investem muito, não é? E aqui coloca-se aqui uma questão muito importante, que é a jornada do consumidor, não é? Fala-se muito, já não é novidade a jornada do consumidor, não é? A economia da atenção, a jornada do consumidor. E até que ponto é que essa jornada do consumidor ganha mais destaque e mais impacto quando se usam meios de autofone? Porque, na verdade, ela agora está em todos os meios, não é? Quando nós falamos de contexto, cá está, em ginásios, a publicidade em ginásios, de facto nós temos ali um consumidor muito predisposto, não é? A ver anúncios, porque tem ali 30 minutos livres do seu tempo em que está disponível a receber comunicação, não é? Agora, como é que se transforma esse espaço em ideias memoráveis, em campanhas que de facto aquele consumidor que recebeu aquela mensagem chegue ao final do seu treino e retenha aquela informação, não é? Sim, eu acho que é obviamente, setores de negócio completamente diferentes, mas para nós a questão da rua é fundamental. No nosso setor em particular, nós designamos on-trade, não é? Que é o consumo imediato, não é? E sendo Portugal o país que é, não é? A questão dos hotéis, dos restaurantes, dos cafés, essa vivência de consumo, entre aspas, nestes locais, onde há uma vida social muito intensa e tem um impacto muito grande na nossa categoria do ponto de vista de conversão, essa vivência na rua é muito importante. Daí que o outdoor, associado a este canal em particular, não é, tem essa relevância, e por isso é que nós também investimos aquilo que investimos em outdoor, porque sentimos que estamos mais próximos das pessoas, estamos mais próximos desse contexto. Mesmo o contexto de consumo, em particular, tem uma influência enorme na construção daquilo que são as nossas marcas. Por exemplo, no caso da Superboc, quando nós vamos com um grupo de amigos a um festival de música e bebemos uma cerveja todos juntos, aquilo é um momento em que se cria uma memória, em que se cria um vínculo emocional à marca. E o próprio contexto de consumo é importante. E vai para além da campanha, não é? Exatamente. E estas coisas medem-se, estas coisas têm KPIs por trás. Agora, eu acho que há vida para além dos KPIs. Eu acho que os KPIs são absolutamente críticos, mas no fim do dia, se nós quisermos perceber se uma campanha tem o impacto cultural com potencial de gerar comportamentos ou mudar atitudes, ela vai ter que criar um determinado impacto emocional. Olhar apenas para KPIs, os KPIs são a consequência, não é? Quase, não é? Em certa medida. Sim, ideia, sentimento e contexto. Exatamente. Eu gosto muito de uma articulação para se medir esta coisa das ideias, de que é que são boas ideias, memoráveis. Há um livro que eu adoro e que eu estou sempre a recomendar a toda a gente, que se chama Made to Stick, que fala sobre o que é que são boas ideias, o que é que faz de uma ideia uma boa ideia. E há ali um conjunto de critérios que eu acho muito interessante. Depois aquilo tem imensos exemplos interessantes de se analisar dentro do mundo das marcas, mas não só. E fala muito na simplicidade, não é? De sermos capazes de ancorar a ideia, de descascar a ideia até a sua essência, não é? A questão de ser inesperado. Nós sempre que temos um contacto com uma realidade da qual não estamos à espera, isso cria um determinado impacto. A questão de ser credível, lembro-me, por exemplo, da Spotify, que faz uns outdoors incríveis baseados em data, onde eu já cheguei a ver em Londres, não é? Eles usam os dados do Spotify e dizer: pessoa, no dia dos namorados que passaste 42 vezes a música, perdoa-me, o que é que fizeste? É este tipo de mensagens inesperadas que também têm impacto. Ser concreto, não é? Muitas vezes as marcas têm preocupa também se calhar dos marqueteiros, vivemos assim num mundo um bocado conceptual, e trazer as coisas para a realidade do concreto, que diga alguma coisa às pessoas. Falávamos da campanha da Superboc, quando desafiamos os amigos a ultrapassar aqueles desentendimentos normais, escrevendo nos rótulos formas diferentes de pedir desculpa,
Isto foi uma coisa muito concreta que qualquer pessoa se identificou, ou com um amigo, ou com um pai. Surpreendente, porque parece difícil mudar os rótulos, não é? Exatamente. Quando um rótulo muda, E uma coisa super simples. o impacto é grande. Completamente. E a questão da emoção, não é? A capacidade de emoção e de contar a história. Aquela frase muito conhecida, não é? Há 30 anos, se eu tiver uma conversa há 10 anos, eu se calhar não me vou lembrar da conversa, mas eu vou-me lembrar de como é que aquela pessoa me fez sentir. E a questão do sentir é algo que as marcas têm que, não é fácil, como dizia o Miguel, não é? Estas coisas são muito fáceis de articular conceptualmente, mas depois na prática são mais difíceis de executar. Mas É uma boa ideia, não acho que é uma lista de critérios interessante para olharmos para isso. Se tiver que ser muito explicada, exatamente, já não é boa, a definição do bolo já não se aplica. Exatamente. Portanto, eu acho que é isso, porque por isso há pouco referia o tema de já estar na cabeça das pessoas, e às vezes os criadores, os criativos, talvez de uma forma mais específica, têm que ter essa canção abstrata, mas se conseguirem, como dizia o Bruno, já estar a mexer em alguma coisa que já faz parte do mindset e da cabeça dos consumidores, ou dos ouvintes, ou dos espectadores, já tem ali meio caminho andado. E às vezes encontrar essa ligação é dificuldade. Quer a Prio, quer a Superbox são marcas muito distintas, obviamente, nos seus produtos, não é? Mas que sabem comunicar muito bem em OH. Vocês têm campanhas incríveis, não é? Lembro-me agora da última campanha que a Prio lançou, que era a prioridade é o preço, e que até ia buscar a Prio, não é? Marca Prio a palavra prioridade, não é? Portanto, eu achei essa campanha brilhante, mas isso é suficiente para ser memorável? A ideia não era ser memorável? Não, sem dúvida. Não, certamente. Claro que as mensagens se adequam a determinados contextos, da marca, do setor, dos concorrentes, do consumo, e a marca, tanto quanto possível, vão se adaptando e condicionando-se a esses contextos. Mas num determinado contexto, essa mensagem passou, ou está a passar, e foi passada, mas a marca não se limita às suas mensagens, também se limita, bem, obviamente tem a ver com... Tem muito mais do que só as mensagens do produto, a origem dele, a forma como o faz, a forma como constrói, onde está, é um tema também importante, a localização pelo país fora, onde quer que o cliente e o consumidor, lá está, na lógica da mobilidade, se desloque. Para nós é um tema importante e portanto, não se esgota no preço, começa talvez nisso, porque obviamente o custo de vida para os consumidores, que têm sempre que gerir limitações financeiras, técnicas, o que seja, é também importante. E, portanto, esse posicionamento de economia, de poupança, de relação com essa ponto importante que é a gestão financeira das vidas das famílias e das empresas, obviamente, para nós é importante. E tendo em conta esse valor... Mas sempre perder aquilo que é a segurança, não é? Porque muitas vezes quando se fala de combustível barato levanta-se sempre muitos outros temas, não é? Mas vocês souberam posicionar acho que em qualquer muito negócio, a vossa marca, não é? Em qualquer negócio. É o premium low cost, não é? Qualquer negócio de qualquer negócio que tenha a ver com produto ou com serviço, a questão da relação chamada de qualidade-preço é sempre colocada e nós também não queremos e não podemos descurar e defraudar expectativas de quem compra um produto nosso ou de quem compra um serviço nosso. Temos isso como fundamental, porque acreditamos, e a empresa assim construiu-se com base na poupança e com base na economia, e portanto temos que diariamente honrar esse compromisso, não descurando a qualidade, obviamente. Isso nós falamos aqui, mas também a Portugalidade e todos outros fatores que fazem. Falamos muito de ideia memorável, nós resumimos muito aqui em ideia, sentimento e contexto, não é? Novamente, alguma ideia que tenha sido memorável ao longo da sua carreira, alguma campanha que tenha sido memorável, Miguel? Eu acho que as campanhas memoráveis são sempre aquelas que ainda temos que fazer. porque o que está para trás, num determinado contexto, já aconteceu, já foi feito, já existiu, como bom. E eu acho que o desafio, e estávamos há pouco a falar sobre isso, o desafio é esta renovação, não é? Esta renovação é como é que, na lógica da coerência, da consistência, nós até enquanto pessoas, não é? E como é que a vida que temos para trás, continuamos a conseguir adaptar-nos ao que são estímulos que vão sendo muitos, vários, demorados, às vezes confusos, não é? Há pouco falávamos sobre
o que é notícia, o que é informação, o que é desinformação, também isso havia da mídia no sentido de quem processa informação também está um pouco misturado hoje, cada pessoa é um emissor de informação com credibilidade, não é? E às vezes os meios de comunicação ou de informação de forma mais legítima também confundem o que são as fontes e de onde vem, portanto há aqui toda uma lógica de credibilização que hoje em dia nós temos, enfim, todos no dia-a-dia que tentar separar o que é confiável, não é confiável, o que é verdadeiro, o que é falso ou fake, como é muito utilizado com esta expressão. E as marcas têm este desafio contínuo de, ok, neste contexto, o que é que eu agora vou dizer aos meus consumidores, ou não consumidores, que é um ponto importante, como é que eu capto de outros locais, novos consumidores, para que eles mudem a sua vida e os seus hábitos e venham a um determinado, enfim, espaço para consumir. Isso é bastante desafiante, mas o futuro vai estar sempre mais desafiante do que o passado. É um ponto de vista super interessante, porque muitas vezes se imagina que já está tudo inventado, não é? Mas de facto não é assim, porque nós todos os meses, todos os dias, ou todos os anos, nós estamos surpreendidos com novas invenções, não é? Tecnológicas ou de campanhas, portanto, aí está a relevância, não é? Como é que nós vamos encontrar esse caminho, não é? Para a criatividade, esse caminho para a memorabilidade e esse caminho para o sucesso das nossas marcas, não é? Sem dúvida, eu acho que... Eu estava aqui a pensar em campanhas memoráveis e o Miguel tem razão, não é? Nós na nossa área estamos... às vezes nem temos tempo, ou muitas vezes nem temos tempo de celebrar convenientemente olhar para o retrovisor. As coisas que estão para trás, nós temos sempre a olhar para a frente e a expectativa está sempre a subir, até causa assim uma certa ânsia, não é? Acho que vem com o trabalho, não é? Comes with a job, como se costuma dizer. Mas eu estava a pensar aqui numa campanha, felizmente temos várias campanhas na Superboc, que são campanhas das quais nos orgulhamos, mas há aqui uma que eu acho que é super interessante pela simplicidade e pelo contexto. Estávamos a falar do contexto em que ela foi criada, que foi um momento particularmente difícil em Portugal e em todo o mundo, naquela altura do Covid, em que também se percebeu que as marcas estavam a querer ser relevantes até naquele contexto, que era um contexto muito, muito difícil, e para nós em particular ainda mais difícil, porque as pessoas estavam todas em casa, o nosso negócio parou. A mobilidade foi bastante afetada. E eu lembro-me que nós fizemos ali, foi um período particularmente rico de campanhas que ficaram na memória na altura das pessoas, ainda que estávamos todos em teletrabalho e sem negócio a acontecer, tínhamos mais tempo para nos debruçar, mas lembro-me que houve uma ideia particularmente feliz, que resolveu um tema concreto nesse contexto, que foi, portanto, as pessoas estavam o Covid e estávamos a começar a sair, creio eu, da primeira vaga do Covid, estava a começar a ver a primeira abertura e havia aquela questão, as pessoas estavam a voltar e as pessoas iam beber cervejas e há sempre aquela coisa, não é? Há garrafas de cerveja, qual é a minha, qual é a tua, naquele contexto era uma coisa delicada. Claro. E houve uma ideia super simples que foi, vamos mudar a cor das gargantilhas, vamos pôr caixas com cores de gargantilhas diferentes e a marca vai, no contexto de consumo entre amigos, de forma responsável naquilo que era na altura a situação, mas vamos ajudar as pessoas a cada uma identificar a sua garrafa. Isto foi uma ideia super simples, em que a marca tem um papel a resolver um tema concreto, que é dentro do seu propósito de marca, dentro do Covid, naquele contexto em particular. E eu acho que foi uma ideia com um investimento muito baixo, porque nem conseguimos ir para a produção de filmes, aquilo foi tudo feito de uma forma muito, muito caseira, e eu acho que é uma campanha que é simples, mas que na altura foi bastante memorável e ainda hoje é referida. A atenção a essas dificuldades, não é? Nesse caso, desse contexto do dia-a-dia, é meio caminho andado para a eficácia, não é? da recordação, entenda-se, da recordação. E de facto, quanto mais pudermos, nunca sabemos onde está, mas quanto mais pudermos jogar, brincar, atuar sobre hábitos de consumos que já estão na cabeça dos portugueses ou nos hábitos dos consumidores, isso realmente ajuda a mostrar a utilidade da marca ou da ideia. E muitas vezes as boas ideias memoráveis, eu agora estava-me aqui a lembrar de nem sequer uma campanha, um branding que vocês usam nos vossos caminhões, na traseira dos vossos caminhões da Superboc, que diz algo do género, cuidado com os buracos. E tem assim 2 copos de fino, com a cerveja quase a sair do copo, porque efetivamente com os buracos a cerveja parece que transborda do copo. Ou seja,
e aquilo tem um enquadramento total, de facto, com aquilo que é o trânsito rodoviário, uma mensagem É muito tirada. semelhante ao outdoor, não é? Aquilo é um outdoor em movimento. Móvel, Portanto, exatamente. ou seja, são os vossos próprios veículos, não é? Portanto, eu quando olho assim para a traseira de um caminhão, muitas vezes lembro-me dessas vossas campanhas. Porquê? Porque vocês têm, de facto, a capacidade de personalizar, não é só cada campanha, é cada contexto, seja o vosso ponto de venda, ou seja até o veículo que transporta os vossos produtos, vocês têm a capacidade não só de colocar um branding, mas de conseguir adaptar aquela criatividade ao contexto. Eu acho que isto é muito típico das cervejeiras, não é? As cervejeiras são sempre muito criativas, não é? Mas no vosso caso, são sem dúvida uma referência. Sim, eu acho que tem a ver com o tema que estávamos a falar há pouco de adaptarmos as criatividades aos meios onde circulam. E muitas vezes a criatividade até não vem de nós, que também falamos em off antes, que é há marcas que, pelo capital que geraram, pelo equity que foram gerando, deixam de ser. Nós gostamos de olhar para nós como um curador. Nós marketeers somos curadores da nossa marca, mas a marca não é nossa, é das pessoas, e muitas vezes são as próprias pessoas que geram conteúdos, sobre as marcas, e que nós não controlamos. Há o WhatsApp, por exemplo, aquelas famosas mensagens. Na semana passada recebi 2 ou 3 da Superboc, de coisas que as pessoas fazem porque se relacionam com a marca, determinados contextos que vão acontecendo, ou é no carnaval, ou é nas festas populares, ou é porque um caminhão virou grátis de cerveja na estrada e alguém fica muito preocupado. Isto sim é um problema. Isto são exemplos de quando as marcas são vivas, não é? São culturalmente relevantes. A nossa função passa por influenciar, no sentido de se gerarem as imagens, a percepção que nós achamos que é a adequada, e as pessoas depois pegarem nisso e elas próprias fazerem a sua interpretação daquilo que é a marca. Isto é um pouco aquele conceito de, então, a marca não é vossa, é dos consumidores, vocês só cuidam delas para a geração seguinte. Não é? Isto é... Sim, eu acho que esse também é um papel lá está, dos gestores de marca e de marketing, que é esta perpetuidade, não é? Porque não podemos terminar, não podemos olhar só para o horizonte, enfim, de vida ou da ação, da função em que estejamos, mas temos que olhar de facto para a frente. E a marca vem para trás, mas certamente o futuro pode ainda ser mais ou mais longínquo, e é um grande desafio esta não só coerência, como essa manutenção da pertinência da marca e do produto. Atenção, quando estamos a falar de marca, do produto, da adaptação ao que é o dia-a-dia dos consumidores, e no caso particular da energia, que é um fator cada vez mais, sempre foi, obviamente, mas cada vez mais primordial dentro do dia-a-dia da sociedade. Disse isto, obviamente, à luz dos episódios que às vezes vão surgindo sobre ou falta de energia, ou o custo da energia, ou a limitação do acesso à energia, e qualquer que seja a forma de energia, que também agora é um ponto relevante. E, portanto, tudo isso torna as marcas de que está para trás importante, mas o que está para a frente é igualmente mais desafiante ainda, porque a perpetuidade das marcas tem que ser muito maior. A questão da polémica, eu não me recordo de termos feito nenhuma campanha realmente polémica. Não, podemos ser um pouco mais ousados, mais desafiadores, mas a questão da polémica, eu acho que há aqui um balanço entre, é evidente que sermos uma marca blasé e desinteressante e que só cumpre os mínimos indispensáveis também não vai gerar resultados extraordinários. Uma marca que se pauta constantemente pela polémica, salvo algumas exceções que estão relacionadas com os posicionamentos, eu acho que também não é caminho, porque isso facilmente nos coloca naquela situação que eu há pouco falava de, ok, mas a marca tem realmente legitimidade para entrar neste tema e para discutir. Há pouco disso, não é? E há vários, exatamente. Não é? E até na questão muitas vivemos num mundo quer dizer, em que há posições muito extremadas, não é? E fala-se muito, as marcas têm que assumir posições, sim, têm que assumir posições dentro daquilo que é o seu legítimo de
território, porque senão caímos, e há exemplos concretos de marcas gigantes a nível mundial, até no setor cervejeiro, onde assumiram determinadas posições polémicas com um impacto brutal do ponto de vista de valor de marca, valor da empresa, cotação em bolsa. Claro. E eu acho que é preciso ter aqui, é uma palavra que pode soar um pouco boring, mas há que haver alguma responsabilidade para aquilo com aquilo que é a marca com o ativo. Os marqueteiros também não se podem esquecer disso, de querer criar impacto a todo custo. É isso. Eu acredito que há um balanço. Eu acredito que há um fazem um caminho de memorabilidade, mas Eu acho que sim. tirando o caminho de segurança, não é? Sim, Da própria não marca, é- da marca. Eu, pelo menos enquanto as marcas que tenho gerido ao longo da vida e da carreira, não é notoriedade a qualquer custo, ou polémica a qualquer custo, até como sabemos, as marcas têm que estar, enfim, acima de tudo a cumprir a sua função, no primeiro plano de essência, e as polémicas, pois, enfim, são outros níveis. À partida, normalmente, dependendo obviamente do que for a marca e do posicionamento dela e dos seus líderes, muitas vezes também acontece, às vezes marca os donos, os proprietários, enfim, há aqui alguma mistura entre o papel da marca e o papel do dono ou do acionista ou do presidente, enfim, depende depois da função, ou os protagonistas associados à marca, mas eu, entre a opção da polémica e da segurança, eu acho que é mais pela descrição e pela segurança, em termos conceptuais, do que o contrário. Para uma marca como o caso da Prio, que tem como os seus principais consumidores os condutores de qualquer energia que andam na rua, a rua torna-se obviamente o palco da nossa atuação. Nós estamos na rua, nós queremos estar visíveis, queremos mostrar onde estamos e para o que estamos, e portanto a rua é incontornável, porque a rua é o nosso modo de vida também. E portanto nesse aspecto o Autovomme torna-se, enfim, fator de natural de expressão. Portanto, para nós, para a Prio, para a marca, o Autovomme já é o prime time. É historicamente o prime time. Não há como fazer. Mas é... Porque o momento da decisão, o momento da utilização, o momento da necessidade está na rua. Aparece na rua. E, portanto, face a isso, acho que é lógico que o Autovomme tenha esse papel primordial. Se o Autovomme físico ou digital, aí podemos começar já dentro do formato, a ter opiniões diferentes, ou pelo menos a refletir sobre elas também. Porque eu acho que o risco que pode acontecer é num extremo de ser totalmente digital, não sei se vai acontecer, aí podemos vir ao contrário, podemos ter o zapping dentro na rua, e aí entramos noutro circuito, talvez um pouco esquizofrénico, se isso acontecer, não sei se vai acontecer na vida há algum tempo, mas e aí já isto muda um pouco. Mas para nós, voltando um bocadinho atrás, o Autovomme é fundamental, porque estamos na rua e o Autovomme estando na rua, obviamente, é onde nós também estamos. E na rua é onde a vida acontece hoje em dia, não é? Porque... Para nós, sim, para o produto que vendemos, para o tipo de energia que vendemos, a rua é o nosso... É muito importante. O que é, Bruno? Eu subscrevo totalmente aqui as palavras do Miguel. Para nós também é muito importante a rua, pelas razões que eu há pouco identifiquei no nosso negócio, no contexto de consumo, na proximidade com as pessoas, na criação destes vínculos. Também me revejo muito nesta reflexão de digital versus os estáticos. Acho que há aqui temas que temos que endereçar, não é? A questão disto de repente se tornar na paisagem, não é? É muito fácil na rua, e em tempos de contacto que são muito curtos, estamos a falar de 2 segundos, de repente um outdoor que tem 6 criatividades lá inseridas, o tempo de contacto já é curto, a rodar por várias marcas ainda vai ser mais curto, e é mais um desafio, é mais um layer de desafio, embora obviamente permite também outras vantagens muito grandes, de adaptabilidade, etc. É isso, deixa-me ser aqui provocador. Eu vou ser aqui provocador. Nós fizemos uma apresentação para um conjunto de empresas, onde estava também a Superboc, no CCB, e uma das matérias que eu trouxe quando terminei a minha apresentação foi os operadores de OH já fizeram uma parte do processo, que foi de facto trazer a inovação, trazer o novo meio, o digital para a rua. Agora cabe-vos também exigir da outra parte, que são as agências criativas,
que consigam explorar e garantir que as marcas podem ser relevantes dentro deste novo ecossistema. A questão é, para tornar as marcas memoráveis dentro do Digital Out of Home, será que é só um tema de lucro, o tema dos seus anunciantes, ou é também um tema de aprendermos ainda em Portugal a tornar as marcas relevantes dentro deste novo ecossistema digital? Eu acho que, quer dizer, já falamos muito sobre o que é que pode fazer as marcas, o que é que pode tornar as ideias memoráveis, e neste é mais um meio onde vamos ter que fazer isso. Isso é uma lógica que se aplica a todos os meios onde estamos, não é? Fala-se, por exemplo, no digital, não é? Quando as marcas começaram a ir para o digital, no início adaptavam anúncios de televisão para o digital diretamente. Já sabemos que isso por si não é suficiente, exige aqui um processo de adaptação. Agora há o TikTok. Uma curva de aprendizagem, não é? Há uma curva, sim, há aqui uma adaptação que é importante que seja sempre feita ao meio. Daí estarmos a falar tanto do contextual e da importância que isso tem. Falava do caminhão, não é? Da adaptação. É exatamente a mesma lógica. É tão simples, não é? É exatamente a mesma lógica. É óbvio que o digital também tem as suas vantagens. No fim do dia temos que nos adaptar e de tentar tirar o melhor partido do ponto de vista criativo e de impacto daquilo que os meios nos trouxerem, não é? Bom, assim, para nós a localização, o local onde está, onde vai ser, é importante. Nós não estamos em todo lado. Nós não somos uma marca de grande consumo no sentido da multiplicação da existência do nosso produto ou serviço, e portanto a localização é fundamental. O sítio A, B ou C são importantes definir onde estamos, e portanto, se pensamos numa lógica de cidade, numa lógica de circuitos, uma lógica de chegada a um determinado local ou de passagem a um determinado local, claro que o nosso primeiro grande desafio é a escolha da localização onde vamos estar. O segundo desafio é, estando lá, como é que nós sabemos que toda a gente sabe que nós lá estamos. Portanto, e o desafio, e neste caso o papel do Out of Home, e neste caso cidade a cidade, ou na região, ou o que for, passa precisamente por tentar passar ao maior número de gente a informação de que estamos naquela localização. E acontece frequentemente, quando abrimos novas estações, quando novas estações chegam a uma determinada cidade, nós temos que nos fazer ver, porque vamos querer ganhar atenção, conquistar atenção aos habitantes daquela região. E daí que as posições e as sinaléticas, a indicação, enfim, o que queremos dizer para levar as pessoas lá e para dizer que nós estamos lá, são fundamentais. Portanto, mais até do que outros meios digitais ou áudio, etc., o físico, que é levar a pessoa ao sítio que é novo, porque a pessoa não estava lá, que o espaço não estava lá e a pessoa não sabia que aquele espaço estava ocupado por nós, torna-se importante, e isso acontece frequentemente à medida que vamos expandindo a nossa... Mas mudar a marca, mudar a estratégia, não é? Vocês na Shell também é quase impossível desassociar a Shell da Ferrari, por exemplo, não é? Sim, são lá está uma relação memorável, mais uma vez, não é? São relações que existem e que nós tentamos também tornar partido delas para potenciar. Mas aí a Shell, a estratégia que a Shell neste momento tem já não é uma estratégia tão local, não é? Vocês procuram trazer novamente a Shell para o mercado, tornar a marca novamente memorável, como ela já foi no passado, e há um caminho grande. Sim. Portugal tem as marcas têm essa história de presença e ausência em determinados mercados, por decisões, enfim, que ultrapassam muitas vezes o próprio mercado, e quando há a entrada ou a saída de um determinado mercado, há que, lá está, mais uma vez, informar. Isso acontece às vezes no país, às vezes acontece na cidade. E acontece, por exemplo, só para dar um exemplo concreto desta semana, no caso da Prio em particular, abrimos um primeiro posto muito próximo quase da cidade de Viana do Castelo, e portanto uma cidade onde nós não estávamos presentes, e portanto tivemos a dizer às pessoas, e estamos a dizer às pessoas daquela região, daquela cidade, que agora estamos ali. E portanto, seja no mercado às vezes citadino, seja no mercado nacional, o mostrar que estamos, ou que voltamos, ou que passamos a estar naquele local, ou naquele mercado, é um papel também importante, e acontece na vida, nesse ciclo das marcas e dos países, sem dúvida. Sim, a questão do planeamento de meios, eu acho que há aqui duas dimensões, e há uma que o mercado está, na minha opinião, a ir no caminho certo, tem a ver com a objetividade com que se espera
que vá sendo possível medir audiências, perceber quais são os impactos de cada uma das posições, e eu acho que do lado dos anunciantes essa é uma dimensão fundamental, porque nós sabemos que muitas vezes o outdoor, sabemos que tem a importância que tem, mas até agora vivíamos um pouco às escuras, não é? Acessibilidade, não é? Portanto, essa dimensão mais objetiva de tangibilizar audiências, de medir impactos, etc., Claro. é fundamental no tema do planeamento. Depois há, obviamente, uma questão mais qualitativa, que haverá sempre aqui esses fatores mais subjetivos, diria eu, de tentar maximizar o impacto e adaptar ao sítio onde estamos. Estou-me a lembrar, eu acho que estas coisas ficam sempre mais interessantes com exemplos, e aqui mais um exemplo nosso. Nós temos um outdoor muito grande, uma grande dimensão na cidade de Lisboa, que é conhecido por ter muito trânsito, e nós temos uma mensagem que tem a ver com aquilo que é a natureza do produto, estar em garrafa, de desengarrafamento. As pessoas, quando estão ali, pelo menos têm ali um momento de descompressão, e há ali não associado ao consumo, evidentemente, não é? Naquele contexto, a menos que seja Superbox 00. mas eu diria que, do ponto de vista de planeamento, assim, são estes os dois grandes fatores que eu diria que são importantes. Haverá outros, evidentemente, mas... Sim, e o meio agora oferece isso tudo, não é? O meio do OH transformou-se bastante, não é? Não só digital, tornou-se inteligente, trouxe com ele data, portanto, hoje temos todo um ecossistema novo para poder oferecer, efetivamente, aos anunciantes. A digitalização traz consigo data, traz consigo um novo ecossistema. E aí o Bruno de facto disse algo que é muito pertinente, não é? Há aqui um caminho a fazermos para tornar as marcas memoráveis também no digital out of home, porque o meio tem essa potencialidade. Agora, como é que se faz? Se o digital traz uma mais-valia e conta histórias de uma forma diferente que o estático, eu não digo que efetivamente o digital venha substituir o estático e que o digital possa contar melhores histórias, as histórias mais memoráveis do que um estático, não é? Sim. Eu acho que aqui tem a ver Eu acho que também exatamente das marcas. Há pouquinho um caminhão sabe contar uma história adaptada ao contexto. É um caminhão, nem sequer é um meio de mídia, não é? O tema está exatamente nesse, aliás, deixa de ser estático, não é? Passa a ter um movimento, é uma publicidade num espaço público, passa a ter um determinado movimento e não só um frame. E portanto, esse desafio de mensagem visual que passa a ter movimento, ou possibilidade de ter movimento, também pode-se pegar o digital e pôr estático, obviamente, nada contra, é algo que as marcas e os criativos e os designers, tudo isso, as marcas vão ter que se adaptar também e tentar otimizar, não é? Até porque, pelo menos no que é hoje o dia-a-dia, vão conviver, não é nem totalmente estático, nem totalmente digital. Movimento, pode ser. Claro, pode não ser. Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser segunda a domingo, pode ser com a hora do dia, pode ser com o sol, com a chuva, portanto, é conteúdo dinâmico, não é? Portanto, não obriga propriamente a movimento, obriga-se a adaptação de contexto. Claro, obriga que as marcas atravessem essa curva da aprendizagem, também as agências criativas, para conseguirem tornar as marcas cada vez mais relevantes dentro deste novo ecossistema. E não obriga de facto a ter um full motion em todos os meios, até porque não funcionaria. Não funcionaria, a esquizofrenia também, isso é verdade. Sim, e eu acho que no digital vai haver uma lógica se calhar mais similar àquilo que acontece hoje nas redes sociais, não é? Uma das potencialidades é nós podermos ter a agilidade de adaptarmos a mensagem no digital, porque ela pode ser alterada no momento, não é? Em função do contexto local, de, sei lá, se da temperatura, se a temperatura subir muito, se as pessoas estão a vir, nós sabemos que é uma área que as pessoas estão a vir da deslocação do trabalho e convidamos as pessoas numa lógica de estilo de vida mais equilibrado, porque não irem beber uma cerveja com os amigos, portanto é este tipo de adaptação e agilidade que, no caso do digital... Estão muito ligados ao futebol, por exemplo. É perfeitamente possível fazer um festejo de um gozo num auto digital, não é? Em todo o país ao mesmo tempo. Sim. Portanto, ou seja, eu acho que há aqui um caminho grande. São novas possibilidades. São novas possibilidades. Que não existiam até há uns tempos
e que agora abrem novas... Tudo que o Miguel falava há pouco, não é? Sim. Há muitas ideias memoráveis ainda estão por criar, não é? Sem dúvida, e tendo em conta esse contexto, outras vão surgir porque há possibilidades que não existiam, e a velocidade de implementação, a rapidez, enfim, o impacto automático quase que se tem, e que antes não era possível, ainda hoje não é possível, quando é fixo e quando é físico, são ferramentas novas, não é? São ferramentas novas que todas as marcas, os criativos, enfim, tudo isso, os próprios operadores, vão ter que ajudar, exatamente, a evoluir e a criar coisas novas, como dizíamos há um pouco na conversa, que sejam surpreendentes, que não estão à espera de que o jogo de Portugal que aconteceu há um dia esteja logo ali no dia, ou umas horas seguintes, ou uns minutos seguintes, e é porque estamos a caminhar para ter esse tipo de emoções em breve. Eu pegaria no exemplo que me é caro do que é que são os critérios do Made to Stick. Acho que é importante a ideia ser simples, ser decomposta naquilo que são os elementos essenciais e ancoradas naquilo que as pessoas já conhecem. A questão de trazer algum elemento inesperado para a conversa, isso ajuda muito no impacto. Muito importante ser credível, baseado em dados ou experiências pessoais. Muito importante ser concreto, trazer isto do conceptual para aquilo que é a realidade da vida das pessoas e haver uma identificação em relação a isso, não é? A questão de trazer alguma emoção, trazer vínculos emocionais, fazer as pessoas sentir alguma coisa, porque é dessa forma normalmente que as pessoas mudam de atitudes ou se ativam comportamentos, e ter uma história, uma narrativa que seja assente num propósito de marca. Eu diria assim, em jeito de resumo, que é aquilo que faz uma boa ideia, uma ideia memorável. Pois, eu acho que é isso. A memória é algo que nos marca de alguma forma. Nós não escolhemos o que nos lembramos, procuramos fazê-lo quando, por exemplo, temos exames, temos que estudar e temos aquela componente de obrigatoriedade, mas no dia-a-dia e na nossa vida não escolhemos exatamente as memórias que queremos gravar, e quando algo assim acontece é porque ela está muito envolvida na nossa vida, e as marcas fizeram ou comunicaram algo que está próximo do que é a nossa vivência. E por isso eu penso que tentar identificar o que é na vida dos nossos consumidores, dos nossos stakeholders, de uma forma de consumo, algo que está dentro do seu ciclo de vida, certamente vai ser algo que as pessoas vão lembrar e que se vão lembrar no momento em que têm aquela necessidade, que isso para mim é o fundamental para as marcas, no momento em que a necessidade aparece, espontaneamente estar lá a marca associada àquela necessidade. E para os marketeers o desafio é esse, é estar no momento em que a necessidade acontece e esperemos que a nossa marca seja a resposta a essa necessidade. Efetivamente, nós vivemos num mundo onde a economia da atenção se torna de facto bastante importante. Criar ideias memoráveis não é um processo simples quando estamos perante tanta informação, não só canais de mídia, como também canais de mídia, não só mídia de comunicação, mas também mídia informativa. Claro. As ideias, muito boas ideias ainda estão por criar, como dizia o Miguel. Sem dúvida. Mas efetivamente uma ideia tem de ser boa, mas tem de trazer com ela um sentimento e tem de estar no contexto adequado para que efetivamente ela traduza e traga com ela os resultados que de facto são esperados. E acho que hoje existem muitos meios, muita capacidade. Portugal é um país bastante criativo, as vossas marcas são de facto um grande exemplo disso mesmo, de como é que a criatividade, de como é que o sentimento pode ser trazido também para a comunicação. Portanto, há um futuro grande e promissor para tornar ideias e marcas bastante memoráveis no futuro. Certamente que sim. Miguel e Bruno, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Já foi dito, vocês são uma autoridade nas vossas indústrias e acima de tudo no meio OH. Continuem a ter bastantes ideias memoráveis e continuem a contar de facto com todos os meios para vos apoiar a alavancar estas grandes ideias. Boa. Obrigado por fazerem parte desta primeira edição do Obrigado. Obrigado a nós. Muito obrigado. Obrigado.